Deixa eu ir me apresentando, né? Enquanto vai para frente, vem para trás. Eu sou Lúcia Simões, né? Sou da Igreja do Coroado. Sou casada com aquele homem ali lindo, maravilhoso, Roberto. Tenho 4 filhos. Caio, o mais velho, Rodrigo, a Renata, que mora no Rio, e tenho o Rafael, né, que é do Coroado, pastor do Coroado. E tenho 6 netos também. Tem um aqui também comigo, olha que coisa mais linda. Meu neto João Vitor está aqui. Então, é um prazer muito grande, né? Paz de Jesus para todos. Eu acho que o negócio aqui acabou nem cumprimentando todo mundo. Então, quero dar boa noite a todos, né? Que a paz de Cristo esteja com a gente nesta noite. E é um privilégio muito grande estar aqui na igreja do pastor Antônio, com vocês. Antônio é muito conhecido nosso, muito amigo, né? Muito amigo de muitos anos atrás. E Antônio é muito querido não só por mim, mas por toda a minha família. Toda a nossa família ama esse rapaz. Vocês têm um pastor assim maravilhoso. Eu falo que ele podia ser nosso. Ele sabe da história, né, Antônio? Mas amém por tudo. E eu hoje vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre inclusão. Né, o que é inclusão na igreja, a necessidade da igreja estar incluída. A necessidade de abraçar as pessoas que estão necessitando de acolhimento, de abraço. E nós, como igreja, nós precisamos incluir. Então, hoje eu trouxe para vocês algo assim que Deus tem colocado muito no meu coração, né? Na verdade, eu sou pedagoga e já me aposentei, mas por muitos anos eu trabalhei alfabetizando e eu alfabetizava crianças que eram taxadas naquela época como retardados, debilóides, imbecis, esses nomes, né? Debilóide, retardado mental, tudo quanto era nome assim pejorativo, a gente colocava e era passado para a gente, porque era aquelas crianças que ficavam 3, 4 anos no primeiro ano e não passava. Eles aprontavam, eles brincavam, eles não tinham atenção. Essas crianças pulavam cadeira, pulavam a janela, fugia da sala. Então, hoje tem diagnóstico, né? Naquele tempo não se tinha. E eu fui professora de muitos alunos assim. E eu não sabia que dentro de mim já tinha isso. E quando eu fiz pedagogia, que eu fiz pós, eu falei assim, eu não quero fazer inclusão. Eu não quero fazer inclusão, porque já tive muito esses alunos comigo. E eu não quero mais isso. E eu corria de inclusão. Eu tive um aluno que ele tinha uma deficiência, ele tinha um reumatismo infeccioso, aquilo ali foi prolongando, né? Passou, a junta deles doía, ficava todas inchadas, e a mãe dele levava ele no colo. E ele era de primeira série. E quando eu o levava no banheiro, eu levava ele no colo, porque ele não conseguia andando. Então, eu tive esse cuidado, e esse menino, ele não escrevia. E eu fazia com que ele lesse para mim. Ele sentava perto da minha mesa, e ele foi lendo oralmente. Aí os professores questionaram, mas esse menino, ele não consegue escrever. Isso há quantos anos atrás, né? Que hoje ele é advogado. O nome dele é Cleverson Pacheco. Então, para vocês verem como que o amor, a preocupação da gente, né, desde aquele tempo, se a gente tivesse amor, a gente conseguiria tudo.
Então, hoje, a gente pode fazer inclusão? Podemos fazer inclusão, porque a gente já fazia antes. Mesmo sem diagnóstico, a gente já fazia inclusão. Mesmo sem a gente saber, a gente já incluía. Mesmo sem a sensibilidade que muitas vezes não temos, né? Como a gente estava conversando com o pastor Antônio, às vezes nós não temos igreja com acesso para cadeirante, né? Para moletas, né? Pessoas que são deficientes, mas nós, mesmo assim, nós não tínhamos essa visão. Mas a gente hoje entende que Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Nós temos que alcançar todas as pessoas. E quando Jesus fala ide por todo mundo, ele fala que para a gente ir e alcançar a todos. Ele não falou que para ir alcançar o idoso, o jovem, não, são as crianças, são os cadeirantes, são os cegos, são os surdos, são todos, todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós vamos entender que a inclusão na igreja é amar, respeitar e incluir. A igreja, ela é para isso. Vamos ver se eu sei, né, pastor? Então, o que é inclusão? Aqui nós temos 2 crianças lá do Coroado. 2 crianças não, um não é criança, já é pré-adolescente, ele é do teens. O nome dele é Caio. E é um menino, assim, muito especial. Ele tem alguma síndrome. O principal dele é autismo. E ele tem que usar abafador. E antes era muito pior. Hoje ele está muito bem, ele gosta de música. A gente tem o domingo lá, nós temos o primeiro espaço. E ele gosta, ele participa, ele vai para a igreja, participa do TIM. Então, o que é inclusão? É quando nós facilitamos a comunicação e damos oportunidade a todos. E a todos a se sentir bem e bem acolhido. Para a inclusão acontecer, é necessário que a igreja se adapte para entender as necessidades de cada pessoa. Então, a igreja ela tem que se adaptar às necessidades. É do cadeirante, é do surdo, né, é do autismo. Então, é de todas as deficiências. A igreja tem que estar adaptada a isso. Então, como que começou a história da inclusão? Acessibilidade. Então, a história da inclusão começou após a Segunda Guerra Mundial no Vietnã. Então, o que acontecia? As pessoas, elas saíam da guerra totalmente mutiladas, machucadas, emocionalmente, fisicamente, né? Então, as pessoas saíam totalmente destruídas da guerra. Então, o que acontece? Então, em 1988, nos Estados Unidos, começou a promover a acessibilidade na sociedade, no geral, em todos os ambientes sociais coletivos. E a ONU publicou as normas sobre igualdade e oportunidade para as pessoas com deficiência, onde o direito de acesso seria para todas as pessoas. Porque quando as pessoas iam para casa, às vezes sem um braço, sem uma perna, elas ficavam jogadas. Não tinham o que fazer mais com aquela pessoa. Por isso que foi criado essa lei, né, nos Estados Unidos, foi criada essa lei para poder que as pessoas tivessem acesso a médicos, a psicólogos, e a terapeutas, a cuidados mesmo, e que eles voltassem à vida normal. Né? E o que é acessibilidade? Né, que às vezes fica, o que é acessibilidade? A acessibilidade é um direito com vista a oferecer o máximo de autonomia, segurança, conforto possíveis para quem dela usufrui, com dignidade. Olha bem, com dignidade. Então, a pessoa tem que ter um pouco de dignidade no que ela precisa. Tornar acessível é tirar toda e qualquer barreira. Facilidade
e ser atingível, facilidade de aproximação no trato e na aquisição. A pergunta que todos nós devemos fazer: como eu posso me tornar acessível? Como indivíduo na sociedade e como corpo de Cristo, eu preciso me disponibilizar para que, quando uma pessoa com deficiência entrar na igreja, ela se sinta incluída e bem-vinda, principalmente se ela for uma criança. Então, como que eu e você podemos fazer para uma pessoa sentir parte da igreja, sentir incluída na igreja? O que eu e você temos que fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou me aproximar? O que eu devo fazer para essa pessoa ter essa acessibilidade, né? Esse símbolo é o símbolo da acessibilidade. Eu coloquei aqui que eu acho importante, porque não é o símbolo do autismo. O símbolo da acessibilidade, esse símbolo é o símbolo da ONU. Ele é do mundo todo. Esse símbolo, ele caracteriza esse círculo, caracteriza o mundo. É uma simetria, né? Que está falando que o mundo todo tem que abraçar a inclusão. A inclusão é para o mundo todo. Não é para os Estados Unidos, nem para o Brasil, é para todo mundo. O mundo tem que ser acessível à inclusão. Então, por isso, esse símbolo é tão bonitinho assim. Eu adoro esse símbolo. Eu acho ele muito bonitinho. Aí vamos ver agora o que é inclusão, porque às vezes tem gente que fala assim: mas na minha igreja eu faço inclusão. A minha igreja é uma igreja incluída. Minha igreja entra cadeirante, entra deficiente auditivo, entra todos. Mas será que entra mesmo? Será que são incluídos? Então, vamos dar uma olhadinha. O que é exclusão? Está vendo lá? Dá para ver? Uma rodinha, um círculo com várias pessoas dentro, né? E outras pessoas deficientes em volta. Ali está tendo o quê? Uma exclusão. A exclusão se trata de deixar de lado, fingir que algo não existe. Isso é inclusão. O cadeirante está ali, deixa ele ali. Não está incomodando nada, deixa ele ali, né? Isso é exclusão. Claro, hoje eu acredito que não temos muito exclusão. A exclusão já diminuiu muito. Eu não acredito que tenha muito esse tipo mais de pessoas. Existe em alguns lugares, eu acredito que existe, sim. Em algumas pessoas existe ainda exclusão, mas é muito pouco. Aí tem a segregação. Aí veio a segregação. A exclusão, eu cheguei passei por esses pedaços, né? Por essas fases, que a gente, quando dá aula, a gente pega tudo isso aqui, né, pastor Antônio? A gente pega isso aqui, ó. A exclusão, já peguei, né? Quando a gente dava aula, tadinho, não vai aprender mesmo, deixa ele ali no cantinho dele ali, não está atrapalhando. Aí depois veio a segregação. Como que é a segregação? Como foi feita a segregação? A gente separava as pessoas num só lugar. Os deficientes, eles ficavam separados. Eu lembro que tinha uma sala que a gente falava assim, ó, esses alunos aqui do primeiro C, primeiro A, top. Todo mundo queria primeiro A. Primeiro B, top. Quando era primeiro C, primeiro D, todo mundo corria, porque eram aqueles meninos que tinham alguma deficiência. Então, era uma sala separada para ser trabalhado com aquelas crianças. Então, eu digo crianças, né, gente? Mas eu digo todo, em contexto, universidade, tudo, tá? Então, isso aqui é uma segregação. Jamais hoje tem que acontecer isso, né? Segregação. Então, essas pessoas, elas estão segregadas. Elas estão no mesmo lugar, porém, em ambientes separados. Aí, começou a integração na escola. Aí começou a integrar, falava que era vamos incluir, mas na verdade não era inclusão ainda, era integração. Todo mundo, as pessoas com deficiência têm que se adaptar à sociedade.
né? E as regras que eram impostas. Então, o que fazia? Colocava todo mundo no lugar, no mesma salinha ali, e ficava as pessoas olhando, mas não tinha. Como que eu vou trabalhar com uma sala de 36 pessoas e com 26 pessoas a 30 e 5 crianças deficientes e não tinha acompanhamento, não tinha nada adaptado, não tinha nada. Então, isso não era inclusão, era integração. Aí, por fim, chegou-se a inclusão. Aí, como que foi a inclusão? Significa aceitar as diferenças, valorizar as pessoas, conviver dentro da diversidade humana. Aí, o que eu faço? Aí, como que é trabalhada a inclusão? Que a gente tem que ver como vamos trabalhar a inclusão na igreja, como vamos trabalhar a inclusão na escola. Então, ali você vê que estão todos no mesmo lugar. Todos no mesmo lugar. E aí, para a inclusão realmente acontecer, tem várias etapas, né, para a inclusão acontecer realmente numa escola, na igreja. Mas o importante é eles estarem todos juntos, um valorizando o outro. Por quê? Em Romanos 2,11 fala, porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Muito menos nós podemos fazer. Se Jesus não fez, quem somos nós? Né? Nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados, nós temos deficiências. Nós temos nossas deficiências. Não existe ninguém sem deficiência. Todos nós temos. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que alguma deficiência você tem. Alguma deficiência você vai ter. Né? Tem pessoas que... Quer ver? Lembrei agora de você estar passando um trânsito de carro. Aí tem estão mexendo no asfalto, né? Estão mexendo no asfalto. Meu Deus, que demora é essa? Aí o que você vai fazer? Pum, é isso. Bah, essa fila não anda não. E começa você a falar, e às vezes até xinga e fala, né? Que crente não xinga, mas às vezes na hora ele solta alguma palavra, né? Por quê? Falta paciência, porque aquele barulho, aquele trânsito, aquela coisa ali te deixou à flor da pele. Você faltou paciência em você. Às vezes, muita luz. Você fica, às vezes, nossa, não estou me sentindo bem, tem muita luz aqui. O calor te deixa, às vezes, né? Ai, estou sentindo mal-estar, dor de cabeça, acho que é o calor. Então, a gente tem nossa deficiência. De alguma coisa você tem deficiência. Então, ali, o que a gente faz ali? Ali, eu olho para essas figuras, eu vejo. Tem um menino cadeirante, tem a menina cadeirante. Aí você vê que ali está tendo o quê? Uma inclusão. Eles estão ali, ó, um cuidando do outro. O menino está dando... Como que é o nome desse brinquedinho, gente? Ioiô, né? Aí a menina está dando ioiô para ele, o menino, né? Aí, quer dizer, eles estão assim... se entrosando, estão se comunicando. Então, ali está tendo uma inclusão. Mesmo ele estando na cadeira de roda, eles estão se incluindo. Aí, igual a de cá também, com as bonequinhas, uma compartilhando com a outra. É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos lá agora. Ministério de Inclusão. Por onde nós vamos começar como igreja? Então, vocês viram o que é inclusão, o que é segregação, integração, e como que surgiu a acessibilidade, e como eu vou começar isso na igreja? Começando. Como eu vou começar? Começando. Mas como? Primeira coisa que a gente tem que fazer na igreja. Aqui tem alguém com deficiência? Auditiva, autista. Primeira coisa,
Tem alguém aqui do Ministério de Inclusão, do Kids? Quem é que é do Kids? Isso. Então, levanta no Kids, o Ministério de Inclusão. Aqui já tem Ministério de Inclusão? Pois é, levanta no Kids, que a maioria são as crianças mesmo, começa pelas crianças. Então, o que a gente tem que fazer? Faz um diagnóstico da igreja. Vamos fazer um levantamento. Quantos pais aqui de crianças com deficiência? Tem na minha salinha, as tias da salinha sabem, né, no culto, sabe quem tem alguma coisa, sentiu diferente, que na verdade, gente, na igreja a gente não dá diagnóstico. Mas tem criança na igreja que já tem diagnóstico, já são diagnosticadas, né? Se não tem, a igreja não pode dar diagnóstico. Ninguém. Mesmo que aqui tenha um neuropediatra, mesmo que aqui tenha um neuropsicólogo, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, mesmo que aqui tenha um neurologista, não pode dar laudo na igreja. A mãe, os pais, os responsáveis têm que levar no médico. Quem está na salinha, quem está no culto Kids, na igreja, não dá diagnóstico. Se o professor da criança, ele está na igreja e ele vai dar um diagnóstico, não, ele pode orientar o pastor, a pessoa da inclusão, vai orientar os pais a levar ao médico, mas diagnóstico não, ok? Então, como que eu vou começar? Vou fazer o diagnóstico com os pais. É uma ficha de anamnese que eu não trouxe para vocês, mas eu posso mandar. Que a ficha de anamnese é mais usada com médico, né, com terapeutas. É um nome assim, né? Anamnese. Então, a gente fala mais médico, profissional. Na igreja, eu gosto de usar uma forma melhor de falar. Ficha de acolhimento. Fica mais bonito para os pais ouvir, né? Vou fazer uma ficha de acolhimento para o teu filho, né? A ficha de acolhimento é aquela ficha que você vai dar pegar os dados. Pai, mãe, telefone, nome da criança, data, que série, se ele estuda, se não estuda, a idade, né? Se estuda ou não, se ele toma algum remédio, se ele tem algum diagnóstico, se ele toma remédio. Se não toma remédio nenhum, se ele não foi ao médico, se não tem diagnóstico, ok. Mas o que deixa que deixa seu filho calmo? O que acalma seu filho quando ele está nervoso? Qual o brinquedo dele preferido? Qual a cor preferida dele? Eu tenho essa ficha. Qualquer coisa eu posso mandar para vocês, tá? Eu não trouxe hoje, mas eu tenho. Posso mandar para vocês algum material. Então, isso é o que vocês têm que fazer. Fazendo isso aí, essa diagnose com os pais, com a igreja, vocês vão pegar e fazer o quê? Fez diagnóstico com a igreja. Chama os pais, né? E vamos lá. A família típica, conversa com a família. Olha, seu filho, vi aqui que você leva seu filho no neuro, tal, a gente pode estar cuidando de uma forma diferente com ele, nós vamos ter uma salinha diferente para ele, nós vamos fazer uma sala, dar mais atenção para ter acolhimento, ter um cuidado melhor para ele, por isso que a gente vai fazer isso. Depois é começar. Olhou isso aí? É começar. Tem alguém que tem amor pela inclusão? Pronto. Aí você depois vai fazer o quê? Curso de capacitação. Capacita o Ministério de Kids. Eu não fiz isso, eu errei. Eu comecei, eu já estou no Ministério Kids e como na minha mentoria fizeram, eu fui do mesmo barco também e acabei errando. Depois ela falou assim, errei. Aí eu falei assim, errei também, né? Mas a pastora Aline da Igreja Atitude, ela fala, eu não faço mais isso. Porque ela foi pegando alguém, você gosta de vir trabalhar comigo na inclusão? E você vem trabalhar comigo na inclusão? Não deve fazer isso. O Ministério Kids, ele tem que ser preparado.
todo o ministério Kids tem que ser preparado. Toda a igreja tem que estar preparada. Toda a igreja. O Ministério Kids e toda a igreja. Mas começa pelo Ministério Kids, que aí os pais vão vendo, vai chegando, e vai também pegando amor, e você vai ver que bênção que vai ser. E pode começar. Não tem outra coisa. E aí começando, como que eu vou fazer com essas crianças no culto? Como que eu vou fazer com essas crianças? Né? Que vocês têm culto aqui? Tem salinha? Como que é? Culto, né? Então, como que eu vou fazer no culto das crianças? Como que eu vou fazer com essas crianças que não param, não sei o que, tem problema, tem dificuldade de deficiência auditiva, tem autismo, tem TDAH? O que eu faço com essas crianças? Então, vamos fazer... aí já teve uma capacitação, vocês já têm mais ou menos ideia o que é os transtornos, as síndromes, que a gente tem que ter um pouco de conhecimento, né? Depois, quem está na frente vai buscar conhecimento. Depois, passa para as pessoas o conhecimento que você tem. E assim vai, nós vamos fazendo a obra de Deus fluir. Aí, a adaptação do roteiro. Aí tem o roteiro lá do Culto Kids, né? Tem lá o que a gente vai fazer. Para essas crianças, a gente já vai fazer uma adaptação. Tem o princípio, nós trabalhamos com o princípio, né? Nós estamos no ano da influência. Então, é influenciar. Então, tem o princípio, tem um versículo. Então, eu tiro o princípio e trabalho com aquela criança que ele tem mais dificuldade, eu trabalho só o princípio. Que eu lá na igreja eu tenho crianças que eles conseguem ficar no culto, com abafador e tudo, mas eles ficam. Tinha uns que não ficavam, mas agora eles ficam. Então, a gente vai fazer o quê? É Bíblia e algumas atividades, alguma adaptação do roteiro que você vai fazer com materiais para eles chamar a atenção deles. Ok? Aí o material, o princípio vamos supor, vamos dar um exemplo de um princípio aqui. Vamos pegar qual o princípio que vocês estão usando agora? Hein? Sabedoria. Vamos pegar o fruto do Espírito, né? Vamos pegar por exemplo. Aí você vai pegar não, sabedoria não, gente. Fruto do Espírito não dá, não. Né? Pode pegar. Mas aí você pega um princípio do seu estudo e coloca alguma coisa que, olha, faz um brinquedo, adapta um brinquedo ao princípio e trabalha aquilo ali em cima do princípio. Entendeu? E deixa Deus te usar. Porque, na verdade, é Deus que usa a gente e capacita a gente na hora para fazer. Porque, às vezes, a gente não tem nem o que dá, assim, sai até da mente da gente, mas Deus, de uma forma tão grandiosa, Ele faz com que a gente ministra na mente da gente o que a gente tem que falar para a criança e a criança se acalma. Já aconteceu muito isso comigo. Então, a adaptação do roteiro é o princípio, é um versículo pequeno, para que ele não canse de ficar no culto. Aí tem as importâncias dos visuais no roteiro. A gente vai fazer o roteiro para ele, adaptado para ele, com os visuais. E eu trouxe aqui para vocês verem. Esses aqui são os visuais que eu uso. Não no roteiro só, mas é para acalmar. Esse aqui é o Jesus. Eu tenho os abafadores, que eu uso num culto, né? A vela e a flor, né? Que você assopra e cheira. Quando a criança está agitada, faz esse exercício. Ela cheira a flor, ela sopra a vela. E
Essa respiração vai fazendo a criança ficar calma. Vai acalmando a criança. E ela se regula. Isso é quando a criança está desregulada, tá, gente? No culto. Tem também massinha. No culto mesmo eu uso isso, tá, gente? No culto. Tem criança de inclusão no culto com outras crianças, dou esse material. E as outras crianças vão querer. Eu converso com eles. Não pode. Esse aqui é das crianças, elas são diferentes de vocês, elas têm dificuldade de pegar como vocês, elas são diferentes. Então, para elas aprender, eu tenho que dar isso aqui para elas, vocês não precisam. Aí converso com eles. Carrinho do Hot Wheels, né, que eles amam isso aqui. Tem também o Poppet, que isso aqui é essencial para eles amam, tá no culto, a palavra está lá comendo, o louvor está lá, e eles estão aqui, ó. E tudo bem. Tem esse cordão também de visibilidade. Cordão de visibilidade para aquelas crianças que não são verbais, que não falam. Então, aqui eu tenho o lanche, né? Então, tem todos, tá vendo? Ouvir. É hora de você ouvir a história, né? Aí eu vou falando com eles. Agora é hora de orar. Vamos orar? Então, eles vão vendo os desenhos e eles vão entendendo o que está acontecendo no culto, porque eles não falam. Esses são crianças autistas ou criança com outra deficiência que não falam. Aqui para o banheiro, né? E assim vai adaptando conforme a necessidade. Tem outros também. Esse Jesus aqui, gente, ele é muito usado. Eu vou até contar. Eu acho que tem um slide dele, não tem? Lá na frente? Acho que tem. Deixa eu ver aqui. Tem. Aqui é aí a sala de apoio. Essa sala de apoio, deixa eu falar logo nisso. A sala de apoio, ela é importante, mas não é essencial. A sala de apoio, porque às vezes acontece muito, né, da criança gostar dessa sala de apoio. Porque essa sala de apoio tem tapete, tem brinquedo, tem balanço, é uma sala sensorial. Então, essa sala é para quando a criança está desregulada. Aí a criança é retirada pela pessoa da inclusão e levada para essa sala de apoio. Eu lá, na verdade, eu não tenho nem essa sala de apoio ainda, né? Na verdade, essa sala de apoio ainda estou fazendo. Agora que eu vou fazer o painel sensorial na parede, porque lá a gente tem dificuldade de ter uma sala grande, né? Minha sala é pequenininha, mas a gente vai fazendo, de pouquinho a gente vai chegando lá. E espero ter uma sala grande do jeito que eu sonho, né? É só sonhar, né? Visão é você sonhar com uma sala do jeito que você quer. E eu sonho, uma hora pode até que eu não esteja aqui, né? Um dia, mas a sala vai ter. Em nome de Jesus, vai ter essa sala. Então, nós temos esse menino, ele é autista, que ele faz cada coisa linda de massinha. Massinha é muito bom para criança. E ele é um artista, fazer cada coisa mais linda de massinha de modelar. O de cá, ele é um menino que ele não ficava na igreja. O do meio, ele não ficava na igreja, ele é autista e gritava. Agora ele já ama ficar na igreja, mas tem que ter uma bateria. Se não tiver bateria, ele foge para a igreja para tocar lá na bateria do culto dos adultos. É uma graça. E aqui, um dia ele estava todo nervoso, chateado, chorando. Aí eu peguei o Jesus, conversei com ele e dei o Jesus para ele. Falei assim, abraça, Jesus, abraça. Ele abraçou Jesus e ficou
Aí eu mandei essa foto até para a mãe dele. Eu disse, olha que coisa mais linda. Ele hoje ficou aqui comigo, não chorou para ir para embora e ficou com Jesus o tempo todo no colo. O tempo todo assim. Coisa mais linda que foi. É cada... Hein? Ah, sim. É que Roberto lembrou. A família dele, ela falou que na igreja, ela passou por várias igrejas e nenhuma igreja recebeu eles, pelo fato do filho ser autista, que ele não para. E quando ela ia para a igreja, o marido ficava em casa. Ou vice-versa, um ia, outro ficava, porque ele não deixava eles assistir o culto. Toda hora ele saía. E agora, graças a Deus, ele participa do culto, ele fica na igreja, ele participa do projeto Primeiros Passos, na bateria, claro. Mas ele está na igreja, é uma benção. Ele é um fofo, esse menino. Todo mundo apaixonado com ele agora. Aqui a postura do ideal do líder na hora do culto. Aqui, o culto, na hora do culto, o líder... Obrigada, amor. Na hora do culto, é importante que o líder ele fique perto da criança com deficiência. É importante que o líder ele tenha o cuidado de estar perto. Aqui nós temos um menino que ele é Down, que a menina está do lado dele, né? E ele como é visitante. E aqui foi uma foto que nós tiramos com esse Jesus aí, que esse Jesus é uma bênção, né? Esse Jesus aí, ele não entrava na igreja por nada, gente. Esse menino, ele não entrava na igreja por nada. E um dia eu dei o Jesus para ele. E eu chamei até o pastor Alain. Pastor Alain, por favor, me ajuda. Me ajuda porque esse menino, ele não está deixando, está xingando, está falando que quer morrer, falando coisas horríveis. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, meu pai? Já usei todas as estratégias, vamos orar. Aí ele falava, eu te odeio, eu odeio Jesus. Ele falava assim. Aí eu comecei a conversar com ele, depois que orou e tal. Ele desceu de escadaria abaixo, eu fui lá, calma, você não pode descer assim. Aí eu peguei o Jesus, dei Jesus para ele. Olha que Jesus te ama. Jesus te ama, você não precisa ter medo de ninguém, porque se você tem Jesus no coração, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de nada. Você tem Jesus, abraça Jesus. Aí ele abraçava Jesus e ficou nesse dia. E ficou calmo. E passou aí todos os dias. E todos os dias ele me pedia Jesus para abraçar Jesus, porque ele não queria ficar sem Jesus. Aí ele ficava, tia Lúcia, me dá o Jesus, porque eu não quero ficar sem Jesus, eu tenho muito medo. E ele falava assim mesmo, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo, eu não quero subir, eu não quero entrar, não quero entrar. Vamos subir, vamos para o culto. Não quero. Tia, por favor, não quero, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo. Ele ficava assim. Dava pena. Aí aconteceu uma surpresa para mim. Ele pegou, nesse dia eu estava na igreja, né? Aí mandaram me chamar no Kids. Eu estava fazendo outra coisa lá e falaram assim, Lúcia, você tem que ir lá no Kids. Eu assim, o que aconteceu? O que aconteceu que deu problema lá? Algum problema lá? Não, vai lá que tem uma surpresa para você. Eu assim, fui eu. Eu falei, chego lá, aí na minha sala, aí parei, fica aí, porque a surpresa ali no banheiro. Daqui um pouco, sai ele vestido de Jesus. Olha, tia Lúcia, surpresa para você. Eu estou vestido de Jesus para você, porque agora eu tenho Jesus. Eu não vou ter medo mais, eu não vou chorar mais. Eu sou de Jesus. Olha, eu estou de Jesus para você, tia Lúcia. E realmente, depois daquele dia, né, ele vai para o projeto Primeiros Passos, ele participou da cantata, né, a última que teve, ele participou. Aí orou, o pastor pediu, alguma criança que quer orar, ele
Eu quero, pastor, eu quero orar. Mas fez uma oração que você precisa de ver, a oração dele, orando, repreendendo, repreendendo todo o mal. Eu falei assim, uau, que bênção. Como que Jesus faz? É isso que a gente tem que fazer. Nós, como igreja, temos que fazer a diferença. Nós, como igreja, temos que dar amor, falar de Jesus. Não existe deficiente. Não existe ninguém deficiente. Existem pessoas com deficiência. E com deficiência, qualquer um de nós podemos ter. Todos nós temos uma deficiência. Nada, deficiência nenhuma impede da pessoa de conhecer Jesus. Deficiência nenhuma impede da pessoa encontrar, ter acesso a Jesus, ter salvação. E é de pequeno que a gente começa ensinando a verdade, a palavra de Deus. É de pequeno, seja ele autista, seja ele TDAH, mas é de pequeno que nós falamos do amor de Jesus. A salvação tem que ser colocada no coraçãozinho deles. É agora. É agora. Enquanto é pequeno. Quando a gente coloca no coração da criança a sementinha, falar de Jesus para eles, eles vão ser um adulto que não vão dar trabalho, gente. Eles conhecem a palavra. Então, então é esse aqui. Esse é o nosso menino que foi transformado. Aqui na sala de aula, aqui ele aqui. Aqui na sala de aula. Na sala que eu digo, porque na hora da interação, né, nós temos um momento que a gente divide as turmas, os menores para fazer brincadeira, os menores de 2, 3 anos, 4, 5, 6 ficam numa sala, 7, 8 em outra sala, né? Então a gente separa para poder fazer a dinâmica de acordo com a idade. E nessa sala, eles também ficam, né, a postura do líder é essa, que cada um tem que estar olhando, estar cuidando, estar orientando, mostrando para eles, ó, é momento de orar, vamos orar, né, tá com olhar para eles mesmo. E aqueles que você vê que ele não está querendo ficar no meio de todos eles, mas ó, você como líder, você pode arrumar um jeitinho para ele ficar na sala também, ou no culto. Ali foi dado uma bolinha de sabão, que é ótimo, tá? Isso aí é muito bom para a criança, que ele fica ali se entretendo ali, né? E ele está ouvindo, ali do lado, ali falando os princípios, falando o que está acontecendo, e ele está ouvindo, tá? Que quem é autista ou quem é TDAH, o TDAH principalmente, ele vai observando tudo. Ele pega tudo. Ele pode até esquecer, mas ele vai, observa aqui, observa ali, ele tem atenção em todos os lados. E ali está ouvindo, está brincando, mas está ouvindo a palavra. Então, Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus fala isso em Marcos 16, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a algumas pessoas. É isso? A toda criatura, toda criatura, seja ela quem for, cigano, deficiente, ou branco, aleijado, cadeirante, o que for, índio, o que for, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Se a gente às vezes sai daqui do Brasil, vai para outro lugar pregar o evangelho para as nações, e às vezes tem pessoas do meu lado, porque é um cadeirante, eu não me recuso de levar para a igreja, porque ele é um cadeirante. Não, o evangelho é para toda criatura. Toda criatura. Então, conhecendo agora alguns transtornos. Vamos lá, então? Bom, TDAH. Agora vocês vão conhecer alguns transtornos que a gente falou aqui, alguns, né?
TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico de causa genética que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Então, é aquele criança, todo TDAH, ele é de correr, pular? Não, tem criança que é TDAH, que a cabeça dele está tudo ali, ó, ligada ali, a 320, mas ele não corre. Só a cabecinha dele que está ali, 320, mas ele não está correndo pela igreja nem nada, tá? Então, TDAH é essa criança. Ele tem desatenção, ele é inquieto, às vezes está mexendo com a mão, né? Às vezes mexe com o pé, às vezes mexe com a cabeça, ou né? Tem outras coisas. Nós temos o TOD. Eu estou passando os que nós temos na igreja, tá, gente? Aí eu peguei só os que a gente já trabalha com eles, tá? O TOD é o transtorno opositor desafiador. Esse aqui é difícil. É quando é identificado um padrão recorrente de comportamentos negativos, como, por exemplo, desobediência, irritação e desafio. Eu estava numa live de uma mãe com 2 filhos, e os 2 filhos dela, um é autista e o outro TOD. E ela falou o seguinte: na minha casa, eles têm limite. Eu ensino o limite para os meus filhos. Não é não. Eles têm rotina. Tem que ter. Porque se eu quero que os outros respeitem os meus filhos, mas eu quero também que meus filhos respeitem o outro. Se meu filho bater, ele é chamado a atenção. Não é porque ele tem TOD que eu vou deixar. Porque o TOD, às vezes, ele é impulsionado a bater, a gritar, a fazer pirraça, né, a fazer essas coisas. Então, a gente tem que ver... Eu até tirei o slide de crise e de birra, porque é diferente, né? Mas a gente, o pai, principalmente a mãe, tem que ser bem esperto para diferenciar quando um filho está com birra ou quando está com crise, né? Porque birra, quando ele se esperneia todo, que quer, porque é uma coisa, e você dá, ele vai ficar quieto. Aí você sabe que é uma birra. Quando é crise, ele não fica. Ele não para de chorar. Aquilo ali, ele continua. Você não precisa, se você fizer a vontade dele, mesmo assim ele continua em crise. Então é fácil de diferenciar. Então o TOD é realmente um transtorno muito desafiador, tanto para os pais, para quem cuida também dele. Tem deficiência auditiva, a perda parcial ou total da audição, causada por má formação, causa genética, lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. Tem pessoas que não nascem com problema, né? Tem pessoas que não nascem com problema e passam a ter problema de audição. Como tem pessoas que não nascem cegas e passam a ter problema de cegueira. Ok? Então, a deficiência auditiva, a gente trabalha como? Nós trabalhamos na igreja, cadê o vídeo, né? O vídeo de pessoas. Nós fizemos curso de Libra, a primeira etapa a gente deu do curso de Libra na igreja. Nós fizemos várias capacitações, mas o curso de Libra eu já dei uma vez, né? Eu chamei a pessoa que dá aula de Libra, é capacitada, fez faculdade e tudo, e ela deu para a gente o curso de Libra para a gente. Eu queria passar para vocês rapidinho um momento de conversação em Libras. Vídeo de pessoa. Ok. Então, essa professora de Libra, né, ela está conversando, eu estou agradecendo a ela o curso que ela deu durante o tempo que ela ficou com a gente, no encerramento. Então, não dá, né, para
para o som, não. Mas aí vocês estão vendo que ela está falando, ela está interpretando. Ah, mas na minha igreja não tem surdo. Começa a ter intérprete. Vai aparecer um monte de gente aqui. É só ter. A menina lá da primeira igreja falou comigo assim, Lúcia, a Ruth mesmo, ela deu aula na primeira igreja. Ela, Lúcia, na primeira igreja mesmo não tinha. Quando começou a intérprete, começou a aparecer um monte de gente, um monte de surdos. Um monte de gente. E olha, uma coisa que eu vou falar, igreja, que é muito importante, que quando a gente pega uma pessoa, ou uma criança, ou um adolescente que tem um certo tipo de deficiência, você não ganha só ele, não. Você não ganha só ele, não, tá? Você ganha a família toda. Você ganha a família toda para Jesus. Você ganha a família toda para a igreja. Porque muitas famílias não vêm para a igreja. Porque não são aceitos, não são acolhidos. Não tem o que fazer para eles aqui. Mas começa a ter a Libras aqui, começa a ter intérprete aqui, que vocês vão ver só como que essa igreja vai ter, gente. Como que vai encher essa igreja. Eu creio que tem muitos surdos espalhados por aí. 10 milhões de brasileiros, 10 milhões de brasileiros não conhecem ainda Jesus. Nós somos 10 milhões de brasileiros ainda que não conhecem Jesus, que são da deficiência auditiva. 10 milhões de surdos não conhecem Jesus. Tem uma baixa quantia de pessoas, de porcentagem de pessoas que conhecem Jesus. E cadê os outros? De 10 milhões, cadê as pessoas surdas? Estão por aí. Estão por aí, gente. E se a gente começar a divulgar que tem intérprete na igreja, essa igreja vai encher. Vai encher de pessoas. Pode. Ah, tá. Então, essa foi a primeira etapa, pode tirar o vídeo. Essa foi a primeira etapa do curso de Libra que nós tivemos. Eu não lembro não lembro nem quantas pessoas que ficou no final, né? Mas eu sei que nós temos um grupo bom, que agora no dia 24 vamos ter 24, quarta-feira, vamos ter um culto das famílias atípicas e o Ministério de Libras, as meninas, né, já estão ensaiando os louvores para cantar no culto Kids das crianças, e nós vamos fazer, em nome de Jesus. É fazendo para a gente ficar cada vez mais aprendendo, né? E é praticando que se aprende. Na verdade, não adianta fazer o curso de Libra e não praticar. Temos que praticar. Deu BO aqui, tá?
Bom, vamos lá então. Vamos lá, então, agora, síndrome de Tourette. É um distúrbio neuropsiquiátrico, comportamentos impulsivos, repetitivos, chamados tiques. Começa na infância ou na adolescência. Nós temos esse síndrome de Tourette. Eu esqueci o nome do cantor. Eu esqueci o nome do cantor que canta aquela música no palco. Ele começou a sentir... Como que é o nome dele? Alguém me ajuda aí. Ele começou a sentir mal assim, começou a se entorcer todo. Aí a plateia começou a cantar com ele. Aí esqueci o nome. É esse? Eu não sei. Perdi, gente. Não consigo lembrar, não. Alguém ajuda aí. Vocês estão lembrando? Isso. Então, ele tem síndrome de Tourette. Na nossa igreja, a gente tem também um menino. Ele tem. Quando ele está atacado, é difícil ele não estar atacado. Ele anda, ele bota a cabeça quase no chão. E é difícil, porque ele não só tem uma síndrome, ele tem outras também. As 3 síndromes. Então, é muito difícil. E o síndrome de Tourette é muito complicado, porque ele faz sinais, às vezes ele faz tiques é involuntário, palavrões, solta palavrões involuntários, faz gestos involuntários. Então, é muito difícil. Tem que ter muito cuidado, carinho mesmo, dar muito amor. E ele vem, ele abraça a gente, agora ele fica lá, mas porque ele foi acolhido, a gente abraça, a gente beija, já chega abraçando, beijando, mas é isso que eles querem, ser acolhidos, ser amados. E tem o transtorno do aspecto autista, que esse é o TEA, na verdade, é o que mais, na verdade, mais tem, né? É o que mais tem. O autista é o que mais tem. Alteração no neurodesenvolvimento, que dificulta a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Pode ser classificado com nível 1, 2 ou 3. Esse 1, 2 ou 3 não é a criança que é classificada, tá, gente? É o nível de suporte que ele precisa. Que, às vezes, a criança no nível 1, ele tem pouco, ele não precisa de muito suporte, ele não precisa da pessoa estar muito com ele ali. Então, por isso que fala nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Quando é o nível 3 de suporte, ele precisa de muito suporte, né? Eu falava antes leve, moderado e severo, né? Mas a gente sabe que de leve não tem nenhum. Autista é autista e pronto. E agora tiraram isso, que a gente foi visto que não existe isso, é uma nomenclatura errada. Aí colocaram nível 1, 2 e 3 de suporte, que a criança precisa. Né? Que o autismo seja 1, 2 e 3. É que a criança precisa. Autismo não tem cura, porque não é uma doença. Então, autismo tem cura? Não, não é uma doença, é uma síndrome do desenvolvimento da criança. Mas acontece de pessoas que são autistas, nível 3 de suporte, passar a ser nível 1. Vai depender da qualidade de vida que essa pessoa tem, da qualidade de carinho, de afeto, de terapeuta, de amor, de cuidados em casa. Depende disso tudo, né? Depois você passa o vídeo para mim, para encerrar melhor, para não dar problema aqui, não dar tchutchu. Então, aqui nós temos a prevalência do autismo, né? Esse índice foi dos Estados Unidos em 2023, porque nós não temos aqui no Brasil, mas se nos Estados Unidos, em 2023, estava de 36 crianças que nasciam, um era autista, você imagina no Brasil, né?
que as condições aqui são muito mais precárias. Então, esse é o que nós temos em 2023. O mais recente foi essa prevalência aí, em 2023. E de 1 em 36 crianças que nascem, 36 crianças que nascem, um é autista. Antes da pergunta, passa aí para mim o vídeo do... Estou no horário? Ou já me estendi muito? Senão eu não passo. Pode passar? Passa aí para mim o vídeo. Só para vocês terem uma ideia.
lembrei de... Vou orar. Vamos orar. E antes de orar, eu lembrei aqui de que às vezes, querido, você pode pensar bem assim: ah, mas para que eu vou trabalhar com inclusão? Eu não sei, na minha família não tem ninguém que precisa. Para que eu vou fazer? Mas você pode pensar assim. Mas, de repente, na sua família pode precisar de você. O apelo que eu faço para você hoje, nessa noite, é que você pense como um discípulo de Jesus, que faça o ID de Jesus por completo, por inteiro. Em 2 Samuel 9, tem a história muito linda de Mefibosete. Ele era um menino, andava normal, mas ele ficou no lugar de esquecimento, porque devido aos conflitos, né, de briga, de guerra, né, de lutas de uma nação e outra, mataram sua família, né, a história vocês podem ler lá em 2 Samuel 9, que é muito linda essa história de Davi e Saul, né? Saul tinha um filho que chamava Jonatas, e Jonatas era muito amigo de Davi. E Jonatas morreu, seu pai morreu, e ficou esse filho. E no dia da morte dos seus familiares, né, da matança, a babá pegou esse menino, Mefibosete, e carregou ele no colo, escondendo para o pessoal não matar, né, para os inimigos não matar a criança. Ela correu e o menino caiu do seu colo. E ele ficou aleijado. A Bíblia fala que ele ficou aleijado dos pés. E naquele tempo, queridos, uma pessoa aleijada, ela era deixada à margem, ela era esquecida. E Mefibosete, ele foi para um lugar que chama lugar de esquecimento, né? A palavra de Deus fala que Lodebar era um lugar de esquecimento. Ninguém queria ir para lá. E esse menino ficou ali. Mas Deus é tão misericordioso que Deus tocou no coração de Davi. E Davi perguntou se alguém, que ele queria fazer algo pela família de Jonatas. E lembraram que ele tinha um filho de Jonatas por ali, que estava nesse lugar de esquecimento, à margem do abandono. E ele foi acolhido. E Davi deu a esse menino um lugar à mesa. Ele sentou na mesa do rei. Então, queridos, não espera a sua família ter alguém atípico, não. Não espera. É muito pior. É muito mais triste. Não rejeite a inclusão. A inclusão faz parte de todos nós. A inclusão faz parte da sua vida. A inclusão é minha causa e é sua causa também, como cristão. Nós temos que abraçar a inclusão. Eu não tinha ninguém na minha casa autista, mas eu tive um neto autista. E meu neto, ele me ensinou a amar a inclusão. O abraço que meu neto me deu, uns minutos antes de morrer. E eu falei para ele: eu nunca vou te abandonar. Eu sempre estarei aqui para cuidar de você.
eu sempre vou estar por perto de você. Eu sempre vou cuidar de você. E foi as palavras que eu, falando para ele, profetizando sobre a vida dele. E depois não vi mais. Então, queridos, não deixa chegar o luto na sua casa, a tristeza chegar na sua casa para você abraçar a inclusão. Abraça a inclusão hoje. Abraça as famílias atípicas. Tantas famílias que não vão para a igreja porque não são acolhidas. A Igreja Batista Atitude, o pastor Josué, é Josué, né? Pastor da Igreja Batista Atitude, ele fala que a igreja dele cresceu muito com a inclusão. A igreja cresceu muito porque a porta da igreja dele abriu para todos. Então, igreja, abre as portas para a inclusão. Seja uma igreja inclusiva, onde todos tenham acesso à palavra de Deus, onde todos tenham acesso a ser ministrado. Esse é meu apelo hoje para a igreja. Eu tenho certeza que no coração do pastor Antônio tem isso. E eu creio que a igreja também vai ter esse coração de inclusão, de amar a todos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradeço, Deus, pelo privilégio. Te agradeço, Senhor Deus, por estar aqui falando aos meus irmãos, falando a essa igreja. O amor do Senhor por todas as pessoas. Falando, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, de amar. Aquilo que a gente acha que é impossível para o Senhor, mas se torna tão fácil quando nós colocamos o Senhor em primeiro plano. Quando nós colocamos o Senhor na frente. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar essa igreja. Que o Senhor venha abençoar cada líder desse ministério, o pastor Antônio, toda a sua liderança, todo esse ministério, Pai. Que eles venham ser uma igreja incluída, que eles venham amar a inclusão, que eles venham, Senhor Deus, a estar apaixonados pela inclusão, como o Senhor é apaixonado. O Senhor cuidou de todos, o Senhor veio para todos. E nós estamos aqui dizendo, Pai, usa nossas vidas, Pai, para fazer com que todas as pessoas sejam alcançadas, todas as pessoas venham a reconhecer Jesus, que todas as pessoas tenham o privilégio, tenham a oportunidade de conhecer o Senhor, de ter intimidade com o Senhor, do jeito que eles são, do jeitinho de cada um, mesmo sendo diferente, mas para o Senhor todos nós somos iguais. O Senhor não olha para os aspectos físico, nem intelectual do ser humano, mas o Senhor olha para o nosso coração. Então, Senhor Deus, olha e visita o coração de cada um aqui nessa noite. Vai de encontro a cada coração, Jesus, e vai tocando em cada coração o amor do Senhor, Pai. Toca, Senhor Deus, por favor, Paizinho, que cada pessoa aqui tenha o desejo, Pai, de amar o Senhor, de amar as pessoas e ser exemplo aqui na terra, como o Senhor nos ensinou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um final de noite na Tua presença, abençoada. Fica conosco, Pai. Obrigado por essa igreja. Continue abençoando os projetos, a visão que o Senhor deu ao pastor, a visão, Senhor Deus, que o Senhor está dando para ele. Pai, continua abrindo as tendas. Enlarguece, Pai, todas as suas tendas. Pai, por favor, estenda-se a ele, Pai, aquilo que o Senhor tem. Por favor, Jesus, nós te pedimos, Pai,
como igreja do Jesus. Nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que nos fortalece, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que providencia aquilo que nós não podemos providenciar, aquilo que nós não podemos ver, mas o Senhor vê para nós. Nos dê visão, Jesus. Nos dê visão dos altos céus. Dê visão a essa igreja, Jesus. Por favor, Paizinho. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Uma noite assim abençoada para todos nós. Mas isso vai passar, tá? Jesus, eu creio. Amém. Podemos sentar, irmãos. Deixa eu ver onde que eu estou vendo. Estou vendo ali, ó. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, tia Lúcia. Deus abençoe. Tá bom? Obrigado mesmo. É uma caminhada, irmãos. Eu sempre ministrei em algumas pessoas em luto. Era muito confortável, muito fácil quando eu enquanto pastor ia fazer uma celebração em alguém quando estava com luto. Até que eu passei pelo luto. Mudou. Muda tudo. Quando a gente fala sobre inclusão, crianças especiais, famílias atípicas, quem tem sabe o que é. Ou quem já teve, ou quem tem, sabe o que é. Quem não tem, às vezes fica assim, mas pode ter. Pode ter. Por isso que importantíssima essa palavra nessa noite. É um divisor de água, um virar de chave em nossa mente, nosso coração. Quem tem uma criança com TOD, você não tem ideia do que é isso. Ele faz questão de dizer que ele gosta do preto, mesmo ele não gostando do preto. Mas não é para te irritar, não. É porque sim, é dele. Então, entre outras coisas. Então, obrigado. Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Deus, sobre a tua filha, sobre a tua serva. Oh, Deus, continue a cuidar do seu coração, desse ministério, Deus, que é um grande desafio, sim, mas louvado seja o nome do Senhor pelos desafios, porque sabemos que esses desafios são do Senhor, e o Senhor capacita, e o Senhor tem sustentado a tua filha, ao pastor Rafa, toda a equipe. Deus, louvado seja o teu nome por essa igreja, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela Lúcia, ó Deus, pelo Roberto, por toda a sua família, Deus, muito obrigado pela existência dessa família nessa cidade, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue a multiplicar da tua graça e misericórdia sobre eles, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe. Queridos,